Turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que estejam acompanhando as aulas, conseguindo entender o que nós estamos trabalhando. Sempre reforço para vocês que caso surjam alguma dúvida, vocês nos procurem, que nós vamos tentar esclarecer o mais rápido possível essas dúvidas. Na aula passada, nós iniciamos o conteúdo sobre a forma do relevo continental, para ser mais específico, porque depois nós iremos trabalhar também o relevo dos oceanos. Mas agora nós vamos trabalhar apenas o continental. Nós já falamos sobre as cadeias de montanhas, a gente viu que existem os dobramentos modernos e os dobramentos antigos, que aqui no Brasil nós não temos dobramentos modernos, né? Apenas os dobramentos antigos que estão localizados no leste do nosso país, justamente onde nós temos as áreas mais elevadas. Por mais que o território brasileiro não seja um território de grandes elevações do seu relevo, as áreas mais elevadas estão na porção leste, ou seja, acompanham o Oceano Atlântico. Nessa porção nós temos, por exemplo, a Serra do Mar, a Serra Geral, a Serra da Cantareira, a Serra da Borborema, entre outras, só para a gente ficar nesses exemplos. E elas não são tão altas porque elas sofreram muito desgaste com o passar do tempo geológico, lembrando que é milhares e milhares de anos. Por isso que elas têm essa forma mais arredondada e não são tão altas em função do desgaste. Mas, chegando no conteúdo que hoje nós iremos tratar, nós falaremos sobre as planícies, os planaltos, as depressões e dentro delas as serras e escarpas, né? Dentro dos planaltos. Vamos lá então. Como eu falei, planaltos, planícies, depressões, serras e escarpas. As planícies, pessoal, correspondem às áreas mais baixas, né? Que são mais ou menos planas, e que, segundo alguns autores, aqui no Brasil nós temos apenas na proximidade dos rios, apenas próximo dos rios, como a planície amazônica. Tá? Nós poderemos dizer que as planícies, elas, pelo menos aqui no Brasil, elas estão divididas de duas formas. As planícies marítimas ou costeiras, que são aquelas que, como o próprio nome diz, estão muito próximas da costa, muito próximas do mar. E que, como exemplo, eu poderia falar para vocês a planície da Lagoa dos Patos, que é essa que vocês veem na sua tela, da Lagoa Mirim, entre outras, certo? Mas eu fico nessas duas, a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, ambas no Rio Grande do Sul. As planícies continentais, nós temos a planície do Rio Amazonas, certo? Mas não só aqui no Brasil, nós teremos também a planície do Pantanal Mato Grossense, a planície do Rio Araguaia, a planície do Pantanal do Rio Guaporé e assim por diante. Então, áreas bastante baixas que acumulam a deposição de sedimentos. Ou seja, professor, como que eu vou saber qual que é a diferença entre um planalto e uma planície? Olha só, a planície é aquela que recebe mais sedimentos do que emite. O planalto é aquela que emite mais sedimentos do que recebe, certo? Dois exemplos para vocês, como eu tinha citado, tá? A Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul e o Pantanal Mato Grossense. Vejam só essas áreas muito alagadiças, principalmente o Pantanal, que é a maior planície alagadiça dentro do continente, né? Os planaltos. Antes eu gostaria de lembrar um detalhezinho, que nas planícies, pessoal, alguns autores falam que não apenas nas porções mais baixas do terreno nós teremos as planícies, nós teremos planícies também em
locais bastante elevados, como na Cordilheira dos Andes e do Himalaia, nos Pirineus, tá? Quem fala isso é o professor Melian Adas, tá? Caso alguém perguntar algum dia para vocês. Agora sim, os planaltos. O que são os planaltos, professor? É uma superfície mais ou menos plana e elevada em relação às áreas próximas, tá? Delimitada por escarpas. O que é escarpa, professor? É uma forma que eu já vou falar, está um pouquinho ali na frente, tá? Na qual tem um grande processo de desgaste que supera o de deposição de materiais. Aquilo que eu falei para vocês, enquanto na planície tem uma grande deposição de materiais, nós temos os materiais, os sedimentos se desgrudando do planalto e sendo levado pela ação da água, do vento ou do gelo para as áreas mais baixas, ou seja, para as planícies, tá? Elas apresentam várias formas, quando aqui diz várias feições, são várias formas, como morros, serras, colinas, as chapadas e as escarpas. E, normalmente, do que é feito, professor? Qual que é o material, a estrutura, né, dos planaltos? Eles podem ser de qualquer tipo de rocha, pessoal. Pode ser da rocha magmática, aquela que o próprio nome dá origem, né, a que se formou a partir do magma, a metamórfica, ou seja, aquela que sofreu transformação, metamorfismo, e as sedimentares, que foram feitas, que surgiram, que se originaram a partir da união de uma ou mais tipos de rocha, tá? De sedimento de um ou mais tipos de rocha. Certo? Espero que vocês estejam acompanhando. Aqui nós temos um exemplo. Professor, tem algum exemplo de planalto? Vejam esse planalto aqui, pessoal. Muito lindo, por sinal, essa imagem, tá? Planalto. Depois, nós teremos as depressões. O que é que são depressões, pessoal? São áreas do relevo que se situam abaixo do nível ou dos terrenos que a circundam. É como se fosse um buraco, tá? Só que um buraco em grande escala no relevo. Nessa denominação de depressão, nós podemos dividir ela em duas, em depressão absoluta e depressão relativa. A depressão absoluta nós não temos aqui no Brasil porque ela é bastante rara, uma vez que ela estará abaixo do nível do mar, a sua porção mais baixa, mais inferior, estará abaixo do nível do mar, como é o caso do Mar Morto ou do Mar Cáspio. As depressões relativas, nós também, essa sim, na verdade, desculpe, essa sim nós teremos aqui no Brasil, tá? Como a depressão sertaneja, a depressão do São Francisco, tá? Enfim, professor, é só esses tipos de depressão que nós temos? Nós poderíamos citar outros tipos, tá? Que não vem ao caso. Depressão periférica, depressão marginal, depressão interplanáutica, mas eu acho que agora não é o momento, porque vocês precisam pegar a base, né? Vocês precisam saber o principal nesse momento. Lá no ensino médio, nós iremos aprofundar e daí acredito que será muito necessário nós aprofundarmos essa questão. Então, depressões são áreas que são mais baixas em relação ao seu entorno. Aqui nós temos dois tipos de depressão, a depressão absoluta do Mar Morto e a depressão sertaneja. Vejam que no lado direito, na depressão sertaneja, tem várias regiões altas e ali nós temos no centro essa área mais rebaixada, ou seja, uma área depressionária. As serras e as escarpas. O que é uma serra, pessoal? Como eu falei lá no início do vídeo, o Brasil ele recebe, alguns lugares recebe o nome de serra, por mais que não exista serra de fato no Brasil. Nós não temos grandes cordilheiras, nós não temos dobramentos modernos, mas nós temos dobramentos antigos e deram essa denominação: Serra da Canastra, Serra da Borborema, Serra do Rio do Rastro,
tá? Porque é justamente onde nós temos as elevações mais significativas do nosso terreno, tá? E elas foram desgastadas em função dos agentes do intemperismo. As escarpas é uma rampa, é um aclive, é a parede, é a borda do planalto, tá? Aqui talvez não fique muito claro para vocês, mas eu logo em seguida mostrarei para vocês uma foto e acredito que vai ficar mais claro. Eu esqueci mais um detalhezinho também lá nas depressões. Nas áreas depressionárias, pessoal, nós podemos encontrar uma forma de relevo chamada Inselberg, tá? Que é uma montanha-ilha. É como se fosse uma montanha isolado numa região muito baixa, tá? Se vocês pesquisarem esse tipo de relevo, vocês vão encontrar algumas figuras chamadas Inselbergs, tá? É uma formação que surge normalmente em regiões de clima árido ou semiárido, tá? Aqui no Brasil nós podemos dar destaque para na Chapada do Apodi. Serras e escarpas. Vejam só, aqui do lado esquerdo da imagem nós temos a Serra do Mar, tá? A Serra do Rio do Rastro, que é na Serra do Mar, e do lado direito nós temos o Cânion do Funil. Essa parte onde nós conseguimos enxergar a rocha, essa parte é a escarpa. A parte de cima, onde está com o gramado, é o planalto, e esse paredão, esse daí sim é a escarpa, certo? Estejam acompanhando. Aqui, turma, eu trago as formas de relevo que nós trabalhamos até agora, tá? As serras, as montanhas, as depressões, planaltos, escarpas e planícies. Não entraremos ainda no conteúdo sobre o relevo marinho, tá? Mas isso daí nós logo em seguida entraremos para conversar sobre, tá? Então prestem muita atenção nessa forma de relevo, que lá na frente vai ter um exercício, tá? Que vai pedir exatamente isso. Vocês só precisam identificar o qual é e completar a lacuna. E aqui tem uma tarefa, tá? Uma tarefa bastante tranquila, 3 questões que vocês deverão resolver. Aqui, como eu falei para vocês, tá? É aquela mesma imagem que eu mostrei lá nos slides anteriores. Vocês só deverão copiar ela para cá, preencher no lugar correto, ver qual que se adapta no melhor local. Certo, turma? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Que o mais breve eu estarei respondendo as suas dúvidas. Um grande abraço, tchau, tchau!